energia. Alguns dias depois tivemos um novo temporal, que foi na sexta passada, ela voltou a ficar sem energia, mas aí foi restabelecido um pouco mais rapidamente. Agora a gente tem outras situações, inclusive recebemos agora há pouco aqui fotos de postes sendo amarrados, segurados ali por um outro poste que foi improvisado, e não é um caso exclusivo, né? A gente sabe de várias situações. Então, para falar sobre a questão da energia elétrica, nós vamos abordar o assunto agora com Alexandre Jung, até porque ele é o diretor da Gerência da Energia, ou de Energia, da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, o diretor da AGERGS, para falar sobre essa situação recente, mas também algo que não é de hoje, né? É um problema histórico que o Rio Grande do Sul enfrenta, especialmente com uma das empresas que fornece energia elétrica, e aqui na região a gente vê muito, que é a RGE. Inclusive, nesse encontro que aconteceu na semana passada, no dia 20, foi falado que a Gergs acabou aplicando uma multa de 30 milhões de reais para a RGE. Então, começamos por isso. Obrigado por atender a Rádio Independente, Alexandre Jung, falando sobre como a GEGS trabalha, o que é de fato o serviço de vocês, como é que funciona essa fiscalização e essa multa que foi aplicada no ano passado, se foi algo atípico ou se é algo que vocês acabam fazendo com uma certa frequência. Boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Independente. Uma satisfação estar aqui com vocês, embora os motivos não sejam agradáveis, né? Mas, enfim, a Gergs ela atua em convênio com a Agência Nacional de Energia Elétrica, né? Então, a Agência Nacional, que é a ANEEL, ela outorga para nós algumas ações de complementares, que são as fiscalizações nas distribuidoras de energia aqui do Estado. A título de informação, são 20 distribuidoras que nós temos no Estado, né? Sendo as maiores a RGE e a CE. E nós temos diversos tipos de ações que nós realizamos de fiscalização. Tá? A fiscalização essa que ocorreu, essa multa que tu citaste aí, ela foi uma multa de 36 milhões, né? 36 milhões e meio. Na RGE foi decorrente de falha de prestação de serviço, né? São as interrupções de longa duração, né? Que a gente pegou ali um período, a gente olhou para o período de 2018 e 2019, tendo gerado essa multa ali, a fiscalização ocorreu no início de 2020, a multa ainda saiu em 2020. Atualmente, essa multa ainda não produziu seus efeitos, que a distribuidora recorreu dentro da GERGS, nosso Conselho Superior manteve, né, a decisão da multa, da penalidade, e hoje o recurso está sob apreciação da diretoria colegiada da ANEEL. Então, por enquanto está lá. Estamos aguardando, então, essa decisão final para que seja, vamos dizer assim, decidido, né, cobrado ou não da distribuidora essa penalidade. Então, em resumo, foi isso que aconteceu. Né? Essa multa foi decorrente, até falar um pouquinho, foi da qualidade de serviço, mas foi de uma maneira geral de toda a área de concessão. Né? Então, por isso que também foi uma multa bem significativa. Alexandre, aqui na região a gente vê muitos relatos de pessoas que ficam horas sem energia elétrica. O caso da senhora que jogou leite na sede da RGE, estava já há 30 horas sem energia elétrica. Essa fiscalização que vocês fazem, ela tem algum tempo? O cliente pode ficar até no máximo tantas horas sem energia, depois a empresa tem que arcar as consequências com a multa, a fiscalização. Existe essa determinação? Especificamente assim não existe, tá? O que existe são indicadores individuais de continuidade, que cada unidade consumidora tem o seu indicador, e quando dá violação do limite, ele tem um limite regulatório. Quando dá violação desse limite, a distribuidora começa a pagar uma compensação ao consumidor. Tá? A ação fiscalizadora, ela ocorre quando assim, algo acontece e começa a ficar mais generalizado o problema, né? Até pontuais, casos pontuais, né? Porém, quando ocorre casos mais pontuais, o processo de fiscalização é muito demorado, muito moroso, envolve o próprio contraditório, ampla defesa, como eu dei o exemplo da questão da multa, né? Foi uma fiscalização lá em 2020, cujos efeitos ainda não surtiram. Então, a gente parte inicialmente de ações, de planos de ações ou de resultados para distribuidoras de curto prazo, para obter resultados, né? Não sendo satisfatório, a gente parte, vamos assim, para a questão, né, do auto de infração e uma penalização.
Bom, como é que é a situação atual da energia elétrica, do fornecimento de energia elétrica aqui no Rio Grande do Sul? Como é que a Gergs enxerga isso? E se as demandas realmente recaem sobre a RGE, se tem outras empresas também? Vocês imaginam que esteja muito longe daquilo que é para ser o ideal? Esteja numa situação regular? É pior do que outros estados? Melhor? Nós estamos numa situação bastante delicada. Esse problema não é exclusivamente da RGE, nós temos também problemas sérios na distribuidora CE. Já desde 2016, como eu comentei, fazendo planos de resultados, planos de melhorias, buscando a melhoria contínua do serviço, tem se conseguido um ganho, né? Ocorreu até, foi feito um plano de resultados de 2010, no período 20 e 21, encerramos agora em dezembro de 21 com o nosso relatório final, observamos ganhos de resultados, né, da RGE, porém ainda bastante aquém ainda daquilo que a gente deseja. Tá? Esse trabalho nosso, como a fiscalização é um pouco mais global, mas ela pega casos assim de maneira mais ampla, tá? A gente não entra muito em casos pontuais e em casos locais. Então, isso a gente tem, RGE, CE, a gente tem pego, tem trabalhado muito em cima disso. O que nós estamos agora modificando, inclusive sexta-feira abrimos já um expediente dentro da própria agência, para poder trabalhar casos mais pontuais aqui, olhando agora, vamos dizer assim, para as zonas rurais. Tá? Antes a gente olhava a concessão de maneira toda, algumas divisões da distribuidora, regionais, conjuntos elétricos, mas agora a nossa ideia é olhar exclusivamente as zonas rurais. Isso já foi, a distribuidora RGE já foi notificada na sexta-feira passada, né, sobre a nossa ação. Vamos aguardar os dados que vamos receber, foi uma série de dados solicitados, para iniciar uma avaliação mais conjunta. E isso não vai ficar, vamos dizer assim, especificamente na região de Taquari, vamos também ampliar isso para toda a área de concessão, mas sim, vamos avaliar, analisar as regiões rurais, vamos dizer assim, fatalmente a região de Taquari, os conjuntos elétricos que ali estão já foram selecionados por nós em análises anteriores, ainda estão deficitários, né? Então, esse é o cenário que nós estamos, né? Em termos de Brasil, a distribuidora CE, né, tem destacado como uma das piores concessionárias até então, em função do histórico dela, né, que não estava havendo alguns investimentos, né, estava faltando investimentos. Temos ações também com relação à CE, mas focando mais agora no caso da RGE, né, que atende a região. Também temos planos já em andamento para tentar, só que daí são coisas mais um pouquinho de longo prazo. Então, no curto prazo, vamos aguardar então o resultado dessa reunião que foi citado por vocês aí, que ocorreu com o Ministério Público na semana passada. Está previsto para ali, dia 21 de fevereiro, termos uma segunda reunião em que a RGE vai apresentar ações de curto prazo para resolver o problema aí da região aí do Taquari, do Vale do Taquari. Alexandre, você fala dessa notificação que foi feita à RGE e que a fiscalização ela é feita de uma forma mais ampla, mais geral e não em casos pontuais e específicos. Mas aqui no Vale do Taquari, a gente vê as mesmas localidades sempre com um problema de falta de energia. É claro que daí não pegando um caso específico de uma residência, mas de uma localidade, de um local no interior ou até mesmo na área urbana. Nesse sentido, vem a notificação pela recorrente falta de energia no local ou é mais amplo, pega a região como um todo? A nossa ideia agora foi que até motivou essa abertura de expediente na sexta-feira passada, foi justamente a gente conseguir mapear, inclusive com posições, localizações geográficas, né? É uma base de dados enorme que a gente solicitou para todas as unidades consumidoras atendidas pela RGE, tanto urbana quanto rural, né? Mas a gente vai conseguir separar isso, né, nos dados, até para comparar, né, a situação do urbano, que o urbano geralmente tem um atendimento melhor, eleva, vamos dizer assim, mascara, vamos dizer assim, a qualidade do geral. Né? Então, a ideia é focar no rural, olhar, conseguir mapear localidades, né, através de coordenadas geográficas e através, vamos dizer assim, de mapas de calor, fazer priorizações de ações para a distribuidora. A gente vai solicitar que a distribuidora priorize aquelas localidades em que a gente identificar uma falha maior. Então,
Nós estamos agora focando, né, para casos mais pontuais. Então, isso decorre de uma análise, um tempo de processamento de dados, informações e análise um pouco mais longo. Então, a gente tem uma expectativa assim que isso leve uns 2 meses até a gente concluir. Né? Só para a distribuidora nos apresentar os dados, isso vai levar coisa de 1 mês. Então, isso vai levar um tempinho ainda. Né? Então, mas sim, vamos olhar agora para casos mais pontuais, mais focado para a região rural. Alexandre Jung, diretor da Gerges, a gente a cada pouco fala também com representantes da EGE quando conseguimos, né? E normalmente são mostrados investimentos que foram feitos, trocas de postes, novas redes, mas os problemas eles parecem que continuam acontecendo. Parece não, eles continuam acontecendo. A gente na prática não vê muitas mudanças. O que vocês esperam enxergar nesse plano que vai ser apresentado no dia 21 de fevereiro por parte da distribuidora de energia elétrica? Vocês é que impuseram alguns critérios, vocês, o Ministério Público, a Anvat, Codevat, que estavam lá, ou vai ficar a cargo da RGE? Porque me parece que mostrar investimentos, sim, é necessário, é fundamental, mas o que mais chateia os agricultores, especialmente, mas não só os agricultores, né, pessoas que moram na área urbana também, é a demora no restabelecimento de energia elétrica. O fato de ficar sem luz por algumas horas, depois de um temporal, a gente sabe que faz parte, acontece. O problema é que demora muito, e aí nós estamos falando de 3, 4, até 5 dias sem energia elétrica. Como é que vocês esperam o resultado, né, aquilo que vai ser apresentado por parte da RGE nesse plano e também as consequências daí para frente, para que nos próximos eventos não tenhamos consequências tão negativas? Eu destacaria 2 principais pontos, talvez 3, mas os 2 principais. Primeiro, a realização de podas de vegetação ao longo da rede. Né? Então, eu acho que a RGE deve focar nisso aí. E outro aspecto muito importante, até vocês citarem as próprias imagens das reportagens que demonstrou isso na semana passada, né? A gente verifica que cair poste, ok, né? Até cai dependendo das condições climáticas, mas os postes que caíram, isso é que leva a um tempo de recomposição da rede muito maior, né? Porque tem toda uma infraestrutura para recolocar, não é só ir lá religar uma chave, emendar um cabo. São postes já com tempo de vida muito longo, pelas imagens que a gente viu, assim, aparentemente deteriorados, né? Podres, né? Melhor dizendo, né, nas suas bases. Então, quando cai um poste, derruba mais outros adjacentes. Isso leva um tempo maior na recomposição. Então, nossa expectativa, então, é que venha uma troca significativa de postes. É claro que não se pode trocar postes sem fazer uma avaliação, uma inspeção de rede, né? Até pela questão de investimentos prudentes, né? Então, a gente espera que a distribuidora faça esses investimentos, né? Substitua o poste, vem uma carga de trabalho sobre postes, as podas, que eu acho que isso aí é natural que vai vir, e eventualmente alguma coisa, que seria o terceiro ponto, alguma revisão de proteções, né? Inclusão de novas chaves fusíveis ao longo, para que, assim, quando ocorre um defeito, esse defeito não atinja, não se propague para outras unidades consumidoras que necessariamente poderiam ser isoladas, né? Então, são basicamente, acho que essas 3 frentes que virão aí na frente como meta, é a nossa expectativa. Você fala da questão ali da limpeza da vegetação. Só para tirar uma dúvida, a gente conversava dias atrás com um representante da RGE e ele falou que naquele momento que a RGE não é responsável por tirar galhos de árvores, por fazer essa limpeza no entorno, e sim as prefeituras. Isso muda alguma coisa nesse acordo que existe? Ou a RGE, em algumas áreas, ela tem sim o dever de fazer isso, só não estava fazendo? A responsabilidade, né, principalmente na região urbana, seriam das prefeituras, né, eu digo assim, da manutenção da poda, manutenção. Tá? Agora, e em zonas rurais, quando entram daí dentro de propriedades de terceiros, a rede passa por isso, seria daí desse terceiro, também repito, na manutenção e conservação da poda. Agora, daí nós cobramos a distribuidora, né, porque entra casos de segurança, né, quando casos eminentes, em que é evidente o contato, ou já está muito próximo do contato, até pela proximidade da rede, né? Começa a envolver riscos, né? A distribuidora tem essa obrigação, né? Obrigação pela manutenção da segurança. Isso é a obrigação contratual dela. Chega recado aqui de ouvinte, né? O seu Dilamar Gedós,
Ele disse que na linha Borges de Medeiros tem moradores que a cada dia falta luz. Na linha Fazenda Loman, postes emendados. Na linha 31 de outubro, postes podres. E faz 3 anos que foi pedido roçada e até agora não apareceu ninguém da RGE. Ele diz que os agricultores mesmo é que fizeram grande parte da roçada. Então isso lá em Colinas é reclamação de ouvinte aí que volta e meia chega pra gente, só para trazer um relato, né, de 3 anos aí que nós estamos falando, e tem outras tantas situações. Eu só queria de minha parte, Alexandre Jung, diretor da Agergs, eu fiz a pergunta antes, eu só queria ficar mais claro, em que patamar é que a Agergs entende que está a nossa energia, o fornecimento de energia elétrica aqui no Rio Grande do Sul hoje? Não sei se tem algo específico, se o Vale do Taquari está um pouco diferente, mas o Rio Grande do Sul, de uma forma geral, talvez se puder aprofundar também para o Vale. As condições, assim, de maneiras gerais, elas estão, no caso da RGE, elas estão satisfatórias. Tá? A gente tem casos pontuais, na região, por exemplo, Taquari, que a gente já mapeou alguns conjuntos elétricos ali que atendem, por exemplo, conjuntos de Encantado, Lajeado, a gente Lajeado são 3 conjuntos, mas o conjunto Lajeado 1 e Estrela 2, por exemplo, são conjuntos que atendem áreas expressivas aí na região. Por exemplo, são conjuntos que estão aquém do desejado, não estão com uma qualidade boa, né? Isso já entrou, por exemplo, em planos nossos, né? A distribuidora promoveu melhorias, mas ainda estão, vamos dizer assim, violando o limite regulatório, né? Que eventualmente até bastante folgado em alguns casos, né? Então, existem pontos cruciais aí. Olhando mais para o lado da CE, a CE eu diria que está pior, né? Bem pior a situação lá, né? Mas no caso da RGS, tem casos pontuais ainda que estão bastante ruins, mas de uma maneira geral a distribuidora está performando satisfatoriamente, né? Então, ressalvar alguns casos mais pontuais, especialmente, vamos dizer assim, esse terço do estado que era atendido pela antiga distribuidora AS Sul. Essa região, vamos dizer assim, que para nós é que está mais precária. Bom, tem até colaborador aqui do Grupo Independente perguntando sobre indenização para os produtores. Isso é com a Agergs também? Quem é que controla? Isso é viável? Foi encaminhado algo nesse sentido? As indenizações que a gente tem de cunho, vamos dizer assim, está mais regulatórios, estão voltados para danos elétricos, tá? Danos elétricos são danos a equipamentos, né? Em função de falha do fornecimento, interrupções ou descarga atmosférica, por exemplo, que tenha caído na rede, que tenha queimado algum equipamento. Agora, perdas por produção, esse daí não entra no âmbito regulatório, né? Então, esse seria mais uma demanda mais judicial, talvez, né? Que os agentes deveriam de procurar, os consumidores deveriam de procurar. Tá bom, Alexandre, obrigada por atender a Rádio Independente, obrigada pelas informações. Ok, obrigado, uma boa tarde a todos. Uma boa tarde, Alexandre Jung, conversando conosco. Hoje, ele que é o diretor da Gerência de Energia da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul, Agergs, falando sobre multas aplicadas à RGE, também os problemas constantes de falta de energia em todo o Rio Grande do Sul, mas focando aqui no Vale do Taquari.